Fala galera, TechPlay Games aqui. Você sabia que antes de lançar o PlayStation 3, a Sony revelou um controle tão ousado e diferente que deixou o mundo dos games dividido? O chamado controle Boomerang prometia ser uma revolução, mas acabou desaparecendo antes mesmo de chegar às lojas. Por que uma empresa como a Sony, conhecida por sua inovação, abandonou esse projeto? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história cheia de controvérsias, revelar os bastidores da criação do Boomerang, analisar as críticas que ele recebeu e discutir o impacto dessa decisão na trajetória da marca PlayStation. Fique até o final, porque essa é uma história que mistura ambição, falhas de design e lições para toda a indústria dos games. Em maio de 2005, durante a conferência da E3, a Sony surpreendeu o mundo ao apresentar o protótipo oficial do controle do PlayStation 3. Seu formato curvado e alongado, que logo recebeu o apelido de Boomerang, era completamente diferente do icônico DualShock, que havia sido um sucesso no PS1 e PS2. A proposta da Sony era clara: criar algo inovador que fosse sinônimo de modernidade e que se destacasse frente à concorrência, especialmente contra o Xbox 360, que já estava ganhando popularidade. O design prometia melhorar a ergonomia e facilitar o acesso aos botões. A Sony alegava que ele seria mais confortável para longas sessões de jogo, e sua aparência futurista parecia combinada com a proposta tecnológica do PS3, que na época estava sendo vendido como um console de alta performance e capaz de reproduzir jogos em alta definição. Mas apesar das promessas, as reações do público foram imediatas e negativas. O que deveria ser uma aposta no futuro começou a se tornar motivo de piada nas comunidades de gamers e na mídia especializada. Desde o momento em que foi revelado, o controle Boomerang enfrentou críticas intensas. Um dos principais problemas era a falta de testes práticos divulgados pela Sony. Diferente de outros produtos apresentados na E3, os jornalistas e jogadores não tiveram a oportunidade de manusear o controle, o que aumentou ainda mais a desconfiança sobre sua usabilidade. Além disso, o formato exageradamente curvado levantava preocupações sobre a ergonomia real. Será que ele seria prático para jogos que exigem precisão, como os populares shooters ou jogos de luta? As críticas foram tão fortes que rapidamente começaram a surgir memes e paródias, comparando o design a objetos como um boomerang real ou até mesmo um utensílio de cozinha. Outro fator que contribuiu para sua rejeição foi a concorrência direta do controle do Xbox 360. Esse controle já era amplamente elogiado por seu design confortável e funcionalidade precisa. Enquanto isso, o Boomerang parecia mais um experimento do que um produto viável. A Sony percebeu que o risco de lançar algo tão divisivo poderia comprometer o sucesso do PS3, especialmente em um mercado que já estava competitivo. Internamente, a Sony enfrentava a pressão tanto da mídia quanto de sua própria base de fãs. Após a repercussão negativa, a empresa tomou a decisão de repensar completamente o design do controle antes do lançamento do console. Isso levou ao retorno do DualShock, que foi redesenhado e relançado como DualShock 3. O novo controle manteve a estética clássica que já era adorada pelos jogadores, mas trouxe novidades como a funcionalidade Six Axis, que permitia detecção de movimento. Embora o recurso fosse interessante, ele não foi suficiente para desviar a atenção de que a Sony precisou voltar atrás em uma decisão. Esse episódio deixou uma marca importante na história da empresa. Por mais inovadora que fosse, até gigantes do mercado precisavam ouvir seus consumidores. Além disso, o fracasso do Boomerang se tornou uma lição valiosa sobre a importância de equilibrar inovação e tradição. A Sony percebeu que, em alguns casos, manter a base de fãs satisfeita é mais importante do que tentar revolucionar o mercado a qualquer custo. Embora o controle Boomerang nunca tenha sido lançado, ele deixou um legado importante. A história mostra como a recepção do público pode moldar o desenvolvimento de produtos na indústria dos games. Muitas empresas começaram a usar o exemplo do Boomerang como um alerta para sempre testar e ouvir a comunidade antes de lançar algo tão radical. Curiosamente, o episódio também ajudou a reforçar o DualShock como um dos designs mais icônicos da história dos videogames. A volta ao formato tradicional foi recebida com alívio pelos jogadores e se tornou mais uma razão para os fãs continuarem fiéis à marca PlayStation.
Hoje, o controle boomerang é visto como uma curiosidade histórica, um e se da indústria. Ele nos lembra que, mesmo nos maiores fracassos, existem lições valiosas a serem aprendidas. Então, agora que você conhece toda a história, o controle boomerang do PS3 foi mesmo um fracasso? Apesar de nunca ter sido produzido em massa, ele cumpriu um papel importante como um exemplo de como nem sempre a inovação radical é a melhor escolha. O que você acha? Será que o mercado estaria pronto para um controle tão ousado hoje? Ou o retorno ao DualShock foi a decisão certa da Sony? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se gostou deste vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias fascinantes do mundo dos games. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e compartilhe com aquele amigo que sempre adorou o PlayStation. Até a próxima!